Meus queridos, muito bom dia a todos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Nós vamos abrir a palavra do Senhor, inicialmente no texto de 1 Tessalonicenses, capítulo 4. Nós hoje estamos no penúltimo capítulo da Confissão de Fé. Vamos tratar da doutrina das últimas coisas e falar hoje sobre o estado do homem depois da morte e da ressurreição dos mortos. Então, esta sessão é bem escatológica nesse sentido. Na verdade, é escatológica, né? Então, 1 Tessalonicenses, capítulo 4, verso 13. Será o primeiro texto que nós faremos a leitura. E depois nós vamos ler Lucas, capítulo 16, verso 19. Então, 1 Tessalonicenses 4, 13... e depois Lucas capítulo 16, verso 19. Vamos ler inicialmente esses dois textos, tá bom? Abriram? Vamos orar antes? Pai bendito, nós te agradecemos pelo teu cuidado conosco. Pedimos que o Senhor nos ajude na compreensão da tua palavra, nos dirigindo pelo Senhor, o Espírito, à verdade, a fim de que andemos na verdade, tendo crido, amado e desejosos de guardá-la. Fica conosco, ó Deus, a começar em mim. Isto rogamos em Cristo, Senhor e Salvador nosso, com gratidão e perdão dos nossos pecados. Amém, amém. 1 Tessalonicenses 4, 13 diz assim: não queremos, porém, irmãos, que sejais ignorantes com respeito aos que dormem, para não vos entristecerdes como os demais que não têm esperança. Marca aí e vamos agora para Lucas 16, 19. Pode entrar o pessoal que está aí à porta? Por favor, entendi, meu querido. Só para eles lerem aí também. Isso, pode se acomodar aí. Então Lucas 16, 19, tá? Ora, havia certo homem rico que se vestia de púrpura e de linho finíssimo e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males? Agora, porém, aqui ele está consolado, tu em tormentos. Ele era bom ou ruim? E além de tudo, era péssimo, não é boa? Era péssimo, terrível. E o alívio que ele queria se deu nos seguintes termos: e manda Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Então, esse local para o qual o rico foi levado é um local de quê? De tormento. E tem alívio? Ele pediu alívio. Mas tem alívio? Vamos ver se tem? Disse, porém, Abraão: Filho, lembra de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está consolado, e tu em tormentos. E este estado é um estado que é imutável. Não tem como aliviar isso. Então, a primeira coisa que você já se depara com esse texto é que quando você morre, você só tem duas possibilidades. Ou você vai ser levado ao seio de Abraão e começará a gozar parcialmente dos benefícios celestes,
ou você vai ser levado para o inferno, aqui a palavra é Geena, para que você possa começar a experimentar os tormentos daqueles que morrem sem Cristo Jesus, para os quais não há alívio, nem nessa etapa. Ficou claro isso aqui? Então qual é o pedido dele? Alivia. Não tem como. Você recebeu os seus bens em vida, ele os males. Agora você vai receber os males e eles o bem que lhe cabe, segundo a graça de Deus, logicamente. Tá bom? Prosseguindo disso, aí você tem a questão da imutabilidade dessa situação. Veja que ele diz assim, ó, verso 26. E além de tudo está posto um grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós outros não podem, nem os de lá passar o quê? Então eu não posso querer sair do seio de Abraão para ir para o lugar de tormento, inferno, e nem posso sair do inferno para ir para o seio de Abraão. Então não tem como você mudar essa condição, segundo o texto bíblico. Não tem como mudar. Então não tem alívio e nem tem mudança. Está claro isso aqui? Não tem alívio e nem tem o quê? Mudança. Grave bem isso. Isso depois de quê? Da morte. Por outro lado, se você morrer em Cristo, segundo o texto, o que é que você tem como implicação? Você vai ter alívio dos tormentos dessa vida e não vai mudar esse estado de dizer, depois de morto eu ainda posso perder a salvação. Não tem como. Não perde nem antes e nem depois de morto também. Tá? Prosseguindo no texto, verso 27. Aí vem a segunda questão que ele traz. Primeiro, ele queria alívio. Qual foi a resposta? Não dá. Segundo, agora ele pensa nos que ficaram. Então replicou: Pai, eu te imploro que eu mandes a minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que eles dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de... Então ele está consciente. Então, depois de morto e sepultado, ele permanece o quê? Consciente. Que lá é um lugar de tormentos. Isso aqui a gente já combate aquela ideia de sono da alma. Onde eu não sei o que é que está acontecendo depois. Não, você vai consciente. Tá bom? Ok? E também combate a ideia de aniquilacionismo. Morreu, acabou. Também não é isso. Certo? Então essas duas coisas aqui já são logo postas à margem, porque não são a verdade da Escritura. É um lugar que você está consciente e não é um local de aniquilacionismo. Morreu, acabou. Não é assim. Certo? Prosseguindo. Segunda petição. Manda alguém lá. Para fazer o quê? Para dar testemunho. Aí o que é que Abraão responde? Verso 29. Eles têm Moisés e os profetas. Ouçam-nos. O que é Moisés e os profetas? A palavra. Eles têm a escritura. Cristo faz esse mesmo uso. Por favor, vá para o capítulo 24 de Lucas. Capítulo 24. Verso 27. Abriram? Falou alguma coisa, irmão? Ah, sim, ok. Foi. O irmão está lembrando aqui uma outra questão, será posta mais adiante, mas já vou antecipar isso aqui. Então, o morto também não pode sair de lá e vir se comunicar comigo aqui, né? Também não pode, de modo algum. Então, esse negócio de ver a alma vagando por aí, isso é invenção, tá? Invenção humana. Então, Lucas 24, por favor, verso de número 27. Leiam aí juntos, o que é dito? Agora, nesse mesmo capítulo, verso 44. A seguir, Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco.
importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas. Então, quando ele usa essa expressão lá no capítulo 16, verso 29, ele está dizendo, vá para a Bíblia. Então, se alguém quer ter a possibilidade de mudança do seu destino final, após a morte, né? Qual é o testemunho que ele tem que ouvir? De quem vem do mundo dos mortos para cá? Será que um milagre vai dissuadi-lo? Não. Olha a resposta. Respondeu Abraão, eles têm Moisés e os profetas o quê? Ouçam. Mas ele insistiu, não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Ou seja, se ressuscitar alguém e for lá falar com ele para não vir para cá, eles vão ouvir. Ouvem? Não. Por quê? Porque o único testemunho persuasivo e transformador é o da palavra de Deus, na ação do Espírito Santo de Deus. Não tem outro. Então não adianta você se pintar de ouro, não tem como, não muda essa situação. Então esse texto nos coloca diante desse quadro. O que acontece comigo, com um ser humano, depois que ele morre? Se ele morrer com o Senhor, ele já vai ter parcialmente os gozos da glória eterna. Por que parcialmente? Porque lembre que ele está no estado intermediário entre a sua morte e a vinda de Cristo, quando acontecerá o juízo final, e aí, finalmente, portanto, nós habitaremos na presença do Senhor em gozo eterno, ok? Então, esse período compreendido entre a sua morte, caso você morra, e a segunda vinda de Cristo é chamado de estado intermediário. Quem morre com Cristo nesse período já goza parcialmente desses benefícios, ok? Tranquilo? Pastor, e quem morre sem Cristo? Já começa a experimentar, em lugar posto pelo Senhor, os tormentos do inferno. Mas são os finais? Não. Por quê? Porque a semelhança daqueles que morreram com Cristo estão aguardando o juízo final, aqueles que morreram sem Cristo também esperarão o juízo final para receberem a porção justa e final eterna dos seus sofrimentos, ok? Então, o Senhor Jesus Cristo se detém a ensinar os seus discípulos sobre isso, assim como Paulo se vale desta mesma doutrina para consolar aqueles que estão ali na igreja em Tessalônica, estão morrendo, e os que estão vivos estão preocupados, tristes. Agora volto lá para 1 Tessalonicenses 4, por favor. Verso 14. Então ele diz assim, olha, vocês não podem ser ignorantes sobre isso, vocês têm que conhecer sobre isso, porque se você não conhecer, quando você vê alguém morrendo, você vai ficar triste, porque você não sabe o que vai acontecer com ele. Mas você que tem conhecimento, não é para ficar triste, é para ficar consolado. Por quê? Porque você sabe que quem morreu com Cristo, imediatamente já entra em um gozo parcial daquilo que o aguarda quando da segunda vinda do Senhor Jesus Cristo, ok? Então por isso que a gente, quando vai num ofício fúnebre, né, que morre um crente, a gente diz, irmãos, olha, ele descansou, a condição dele é melhor do que a nossa. Nós sentiremos aqui a falta, né, a ausência física, realmente isso é verdade, mas a condição de quem morre com Cristo, em Cristo, é incomparavelmente melhor do que a nossa. Cessaram os tormentos, ele já está em gozo parcial das bênçãos que aguardam nos céus, ok? Então veja agora comigo o verso 14, capítulo 4. Pois cremos que Jesus morreu e ressuscitou, assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que morreram, né? Ora, ainda vos declaramos por palavra do Senhor isto: nós, os vivos, os que ficarmos até a vinda do Senhor, de modo algum precederemos os que dormem, porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvido a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus, e os mortos em Cristo, observe bem a expressão, mortos em, duas expressões eu quero chamar a sua atenção aqui, tá? Veja,
assim também Deus, mediante Jesus, trará em sua companhia os que? Então, na companhia de quem estamos se morrermos em Cristo? De Cristo. Aí eu digo, na presença de Cristo, a Bíblia diz, a plenitude de alegria. Que bênção, não é? Então, quando você morre com Cristo, você já tem benefícios. Cessam as dores. Você está aguardando agora só o dia do juízo final. Agora, quem morre sem Cristo? Aí já começam o quê? Os tormentos. E a segunda expressão que eu quero chamar a sua atenção é essa aqui, ó. Finalzinho do verso 16. Descerá dos céus e os mortos em Cristo, veja a ênfase, ó. Então tem gente que morre em Cristo e tem gente que morre sem estar em Cristo. Deixa eu aqui grafar aqui uma coisa importante. Tem um autor chamado Sinclair Ferguson, e ele tem uma série de exposições no livro de Efésios. E logo no início da sua exposição, ele faz uma consideração que eu nunca tinha observado isso, embora já tivesse usado esse termo, né? Em Cristo, né? Que reflete a união com Cristo. E ele faz a seguinte questão, ele diz assim, olha, se tivéssemos que dar um nome ao cristão, a partir da epístola de Paulo aos Efésios, que nome seria? Aí ele diz, em Cristo. Então, esta preposiçãozinha aqui, ela é muito importante, e ela é definitiva, não só para a nossa morte, mas também para a nossa vida. Não é à toa, portanto, que Paulo usa essa expressão aqui, ó, os mortos, em quem? Em Cristo. Então, se você morreu em Cristo, você já tem a garantia de benefícios, mesmo antes da sua segunda vinda. Ok? Está claro? Alguma pergunta? Agora abra, por favor, aí, enquanto o pastor Eudes ali pergunta, abra a sua confissão de fé, capítulo de número 32, seção 1. Cadê o nosso irmão aqui, hoje? Está aí? Já. Já postaram? Já. Reverendo, Ok. esse estado intermediário seria, e essa condição de felicidade para os crentes, né, de gozo, e tormento para os descrentes, no caso seria um estado ou mesmo um lugar? Eu creio que as duas coisas estão presentes, porque há um aspecto da alma que ela precisa ter espaço, embora seja imaterial, mas ela tem que estar em algum lugar, na presença de alguém. Então eu creio não somente na condição que ele se encontra, mas também num lugar separado que ainda não é o lugar eterno. Ok? Entenderam? Aqui, traz aqui para o reverendo Marcos, por favor. Isso. Exato. Então o que ele pôs é o seguinte: se o nosso Redentor está nos céus, e é um lugar, então aqueles que morrem estão em Cristo e também estão em um lugar. Então é tanto um estado, quanto também um lugar. Não tem como você não ficar no nada. Ok? Exatamente. E acima de tudo tem esse detalhe, né? Que Cristo está corporalmente. Em qual corpo? Glorificado. O pastor Heber Campos, ele usa uma terminologia que ele até usou quando veio aqui na igreja, a fisicalidade, né? Então existe um aspecto físico aí, não tem como você fugir disso, tá bom? Ok? Tranquilo? Então vamos aí para a seção 1 da confissão de fé. Só uma perguntinha básica: se você morreu hoje, você vai para onde? Para onde? Para onde, povo? Vocês vão para o Guiena, vai? Vocês vão? Não. Vocês vão para o seio de Abraão, a presença de Deus. Mas não vão ainda como haverão de estar, onde está, depois da segunda vinda de Cristo. Porque nesse momento você vai estar só com a alma. O seu corpo vai estar onde? Aqui. Houve uma separação.
mas você não deixa de existir. Ok? Vai ficar aguardando a vinda de Cristo, mas já começa a gozar da presença do Senhor. Tá bom? Tá claro? Então vou perguntar de novo. Se você morrer hoje, para onde é que você vai? Quem quer morrer? Diga assim, tudo na hora certa, pastor. Tudo na hora certa. Tá bom? Mas lembre que o apóstolo Paulo disse que partir, estar com Cristo era o quê? Incomparavelmente melhor. Já não sei o que escolher. Se partir, eu vou estar melhor. É melhor para mim. Mas eu sei que tem coisa para fazer. Então, como eu sei que tem coisa para fazer, por causa de vocês, em obediência à vocação de Deus, eu vou ficar. Mas o melhor é partir. Essa é a resposta bíblica. Tá bom? Agora cuidado para não fazer igual aquele cidadão, né? Que diz, eu quero ver meus filhos nascerem, ele nem é casado, né? Eu quero ver os meus netos casando, eu quero segurar meus bisnetos. Não, tudo na hora de Deus. Meu irmão Alberto aqui, filho. Nós vamos ler a primeira sessão da confissão, tá? Após a pergunta dele. Oi, pastor. Bom dia, filho. Bom dia. Pastor, esse pronome possessivo sua, bem aí, no versículo Onde? 14, do 1 Tessalonicenses 4, 14. Em sua companhia. Esse sua, ele tem valor De propriedade. anafórico, se referindo ao termo anterior, ou ele tem um valor deítico, díctico, se referindo ao Paulo, ao interlocutor com quem ele está falando? Porque para mim aqui, esse sua, ele tem valor de com quem ele está conversando, para quem ele está dirigindo a carta, e não valor anterior, referente. Vamos lá, vamos ler o verso 14 do início. O verso 14 é conclusivo, né? Ele diz assim, vocês não podem ser como os demais que morrem sem esperança. Então você tem que ser conhecedor. Esse conhecimento vai estar pautado no verso 14, Pois se cremos que Jesus morreu e ressuscitou. Então veja que a frase que guia aí, a que coordena as demais, é Jesus morreu e ressuscitou. Assim também Deus, mediante Jesus, veja que a ênfase está em Jesus, não é? Cremos em Jesus, mediante Jesus, trará na companhia de Jesus os que dormem. Então toda a ênfase do texto gira em torno de Jesus Cristo, aquele no qual morremos, aquele que morreu e ressuscitou, aquele em quem Deus também nos acolhe e aquele que também estamos em sua companhia. Talvez no texto português isso não fique tão evidente, mas o grego certamente é isso, posso lhe afirmar. Perfeito, que é Cristo. Exatamente. Perfeito. Exato, que no caso é Cristo. Dá, né? Ok? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Beleza, então vamos agora ler a primeira sessão da confissão de fé. Veja que a primeira coisa que você vai ter respondido aqui nessa sessão é: o que acontece com os corpos e as almas dos homens após a morte? Tá bom? O que acontece com o corpo e com a alma. Para que você possa perceber a dimensão disso, lembre o seguinte: quando você foi constituído de quê? Não me responda o corpo, a alma e espírito. Eu já falei a vocês que não é, viu? Você foi constituído de uma parte material, que é chamada o quê? Corpo, e uma parte imaterial, que é chamada o quê? Alma. A união dessas duas fez você ser um ser vivente, em mais semelhança de Deus. Quando acontece a morte, acontece a separação da materialidade da imaterialidade. Então, o corpo vai para um destino e a alma ou espírito vai para o outro destino. Então, esse é o ponto aqui que a sessão vai responder. O que acontece com o meu corpo e com a minha alma depois que morremos? Tá? Vamos lá.
Os corpos dos homens, depois da morte, convertem-se em pó e vem a corrupção. Ó, o que acontece com os corpos? Converte-se em pó e vem o quê? A corrupção. Volta ao pó. Veio do pó e ao pó o quê? E percebe o que? A corrupção como efeito do pecado, a morte. Ok? Entendido? Alguém tem dúvida com relação a isso? Pastor, e se a pessoa morrer afogado? Também vai ser degradado. E se for cremado? Também vai ser degradado. Ok? Tá bom? Tranquilo? Pastor, se a pessoa morreu e não achou o corpo? Vai ser degradado, porque não vai ficar no ar, flutuando. Veio do pó e ao pó o quê? Tornará. Tem dúvidas? Não, né? Ótimo. Por isso que você sepulta. Tá bom? Mas suas almas, ó, que nem morrem nem dormem, falei sobre isso agora, nem é aniquilada e nem fica dormindo, estado de sonolência. Por quê? Porque eu disse que é um estado de consciência. Para Abraão, eu estou em tormentos, me tira daqui. Então, imagine, ó, eu vou dar um exemplo aqui que a gente comparou recentemente, viu, né, recentemente. Quando a pessoa está num estado de saúde muito grave, os médicos colocam ela em coma induzido, não é? E uma das justificativas que dão é para que ela não sofra. Conscientemente. Porque o corpo está se degradando. Não é? Se eu coloco a pessoa em coma induzido, a doença cessa ou ela continua progredindo? Continua progredindo. Então, quando você morre, o estado de consciência é algo essencial para que você, estando com Cristo, esteja conscientemente alegre na presença dele, mas estando sem Cristo também esteja conscientemente sofrendo por ter feito a sua escolha errada, por não servir a Cristo, por não professá-lo. Então veja, depois da morte converte-se em pó o corpo, mas suas almas que nem morrem nem dormem, tendo uma substância imortal, ó, nós lembra que lá o nosso catecismo ensina que nós fomos criados com uma alma imortal, ok? Interessante, né? Que a pessoa que se suicida, ela acha que vai dar cabo na vida dela, mas a alma dela é o quê? Ainda agora ficou com outro problema, porque uma vez que ela deu cabo da própria vida, ela não tem como reverter isso mais. Então o suicídio não é solução para os problemas, viu? Pense bem nisso. Você acha que morreu, acabou? Não, sua alma é o quê? Imortal. Pensa. Substância imortal, voltam imediatamente para Deus que as deu. Agora veja, pastor, entendi. Então, quando morre o crente e o descrente, não há diferença no que diz respeito a um e outro, ambos voltam ao pó. Tá bom? E a alma é a mesma coisa? Não. Aí ele vai explicar. Ó. A alma dos justos, quem são os justos? Aqueles que morreram em Cristo. Sendo então aperfeiçoadas na santidade, são recebidas no mais alto dos céus, onde veem a face de Deus em luz e glória. Ó, acabamos de falar sobre isso. Você já vai à presença de Deus em luz e glória. Esperando a plena redenção dos seus corpos. Quando é que vai acontecer isso? Quando Jesus Cristo vier, que ocorrer a ressurreição. Então, o corpo vai se unir novamente à alma que já está na presença de Deus, e aí teremos um corpo que? Glorificado. Então, a eternidade com o Senhor é uma eternidade corpórea. Com que corpo? Glorificado. Agora, presta atenção aqui, ó. Morri. Aquele lado, morri.
entre a minha morte e a vinda de Cristo, que nome recebe esse estado? Estou com corpo ou sem corpo? Sem o corpo. Onde é que está meu corpo? No pó. E minha alma está onde? Na presença de Cristo. Voltou aqui. O que é que vai acontecer com o meu corpo? Será o quê? Ressuscitado. E vai se unir a quem? A alma. E aí eu vou ter um corpo agora chamado de corpo o quê? E estarei para sempre na presença de Deus corporalmente. E agora unidos, corpo e alma. Nesse período entre a minha morte e a segunda vinda de Cristo, aqui eu estou consciente ou inconsciente? Consciente ou inconsciente? Então, se eu estiver bem, eu estou consciente. Sim, eu estou consciente das bênçãos. Mas se eu estiver mal, também eu estou consciente. Então, achar que eu vou morrer e vou perder a consciência, isso não condiz com o ensino da Escritura e nem da nossa confessionalidade. Está claro? Alguma pergunta? Nada? Benção. Vamos abrir a Bíblia em Atos, capítulo 13, por favor. Atos, capítulo 13. Abriram aí? Eu vou ler a partir do verso de número 32. Vamos lá? Nós vos anunciamos o evangelho da promessa feita a nossos pais. Grave bem isso aí. O evangelho era anunciado no Antigo Testamento. Como Deus a cumpriu plenamente a nós, seus filhos, ressuscitando a Jesus, como também está escrito no Salmo 2: Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E que Deus o ressuscitou dentre os mortos, para que jamais voltasse à corrupção. Desta maneira o disse: e cumprirei a vosso favor as santas e fiéis promessas feitas a Davi. Por isso, também diz em outro salmo: não permitirás que o teu santo veja a corrupção. Aqui ele está se referindo a Jesus Cristo, está certo? Porque, na verdade, tendo Davi servido a sua própria geração, conforme o desígnio de Deus, agora ele está falando de Davi mesmo, viu? Adormeceu quer dizer o quê? Morreu. Foi para junto de seus pais e viu o quê? O que ele quer dizer com isso? Quando ele foi para junto de seus pais, ele está no mesmo lugar que seus pais tiveram, a alma dele. E viu corrupção, o quê? O corpo foi para o chão. Então, houve uma separação entre corpo e alma. Ok? Foi isso que aconteceu. E o que aconteceu com ele acontece com todos os que morrem em Cristo Jesus, experimentando já a presença de Deus. Os que morrem sem Cristo já começam a experimentar também os seus tormentos. Tá bom? Agora vamos para Apocalipse capítulo 7, por favor. Apocalipse capítulo 7. Verso 4. Então ouvi o número dos que foram selados, que era 144.000 de todas as tribos dos filhos de Israel. Agora o verso 15. Razão porque se acham diante do trono de Deus e o servem de dia e de noite no seu santuário. E aquele que se assenta no trono estenderá sobre eles o seu quê? Tabernáculo. Ou seja, aqueles que morrem em Cristo já estão gozando da presença de Cristo, a alma deles, até o dia da ressurreição. Fechou? Alguma pergunta? Pronto, Fernando. Depois, vamos lá, do fundo para frente, tá? Vai, meu filho. Com relação a... Só um instante, Fernando. Lá depois para ti. Com relação a Cristo, né? Não entendi. Quando o Senhor falou que todos morreram, há a separação do corpo e a alma. Uhum. E Cristo, quando morreu?
Aí é uma questão que difere, embora ele tenha experimentado isso também, né? Mas na sua natureza humana ele experimentou a mesma coisa que nós, de igual modo. Ok? A mesma coisa. Tanto é que ele foi sepultado e morreu mesmo, do mesmo jeito. Só que lembra que ele tinha duas o quê? Natureza. Aí para explicar esse aspecto da dupla natureza na morte, aí tem que ser uma aula só. Mas fica só com essa informação agora. Pastor, sobre os que foram arrebatados na Bíblia, Enoque, Elias. Do mesmo jeito experimentam a presença de Deus, só que eles já tiveram. Lembra que toda vez que isso acontece, é um anúncio de uma verdade maior que vem a seguir. Qual é? A da ressurreição. Então é um prenúncio da ressurreição, onde teremos corpos glorificados. O pastor aqui ia falar alguma coisa. Até aí também? Quem é? Rafael? Diga, meu filho. Pastor, bom dia. Bom dia, filho. O senhor falou que nós somos formados de alma e corpo. Isso, correto. A Bíblia diz isso. Parte Sim. material e imaterial. Certo, ok. Como conciliar com Hebreus 4:12 e 1 Tessalonicenses 5:23. se o senhor puder explicar. Esses dois textos, eles estão falando mais da unidade do que da separação. Só que quando nós olhamos o texto só pelo verso, a impressão que dá é que há uma divisão. Por exemplo, nos evangelhos diz: vamos adorar a Deus de todo o corpo, alma, coração, entendimento, de todas as nossas forças. Então, se eu for tomar esse texto de Hebreus e Tessalonicenses no mesmo princípio, então eu não vou ter 3, vou ter bem mais 5. Então a ênfase é na unidade do ser do que na separação entre as partes. Ok? Depois para ti, Tiago, aqui depois para vai. O texto que deixa extremamente clara essa questão da unidade psicossomática, duas partes de um mesmo ser, é o texto da criação. Isso. Onde Deus criou o homem do pó da terra e soprou nele o espírito da vida. Não fez mais duas coisas, o espírito da vida e alguma outra coisa. Exato. Aí os termos corpo ou alma ou espírito são usados de maneira intercambiáveis na Escritura. Perfeito. Né? Isso aí. Outra coisa, reverendo, talvez para aplicar. E o detalhe, às vezes, até tomado em sua unidade. A alma de... Então, a alma é o homem todo. Vamos lá. E uma outra questão, talvez o senhor aplicará isso depois, é que aquela ideia equivocada de quando uma pessoa morre, alguém diga assim: olha, isso aqui não é nada, ele mesmo está no céu, isso aqui é só pó, não vale nada. Essa é uma questão extremamente equivocada, porque ele está aqui morto em corpo, e ele está no céu. O pecado é tão miserável, né, tão violento, que ele separou o homem dele mesmo. Então Exato. Ele está morto e ele está vivo no céu ao mesmo tempo. Então não é qualquer coisa o corpo. Tanto é que não é qualquer coisa que Cristo, na sua obra sacrificial, vai redimir o homem, né? Redimir o homem também do seu corpo. Então o corpo não é uma coisa assim de só menos. Há uma dignidade do corpo. Uma dignidade, como trata o pessoal aí que entende que o que importa é só a parte espiritual e não a material, né? Exato. Esse dualismo não é bíblico, né? Interessante, você já ouviu aqui os ofícios fúnebres? Irmãos, estamos aqui na presença dos irmãos, o nosso irmão, o último que faleceu aqui, né? O Ricardo aqui. Lembra disso? Pastor, ele não está aqui não. Eu disse: quem é esse aqui? Não é ele? Isso aí está morto. Ele está aqui. O corpo dele está aqui. Esse é um ponto. O outro é o seguinte: às vezes a gente vai para alguns ofícios fúnebres, eu já vi muita gente fazendo gracejo, né? Vira um ambiente de piada. Começa a contar para ver se ri, para ver se dispersa. Aquilo não é um ambiente de piada, irmãos. É um ambiente de muita, mas muita reflexão sobre o fim que temos por conta do pecado. Então, considerem bem essas duas coisas que foram ditas para vocês agora. Diácono Tiago. Não só referente à observação do irmão Rafael, né? Certo. Eu acho que ele é mais uma hipérbole, né, pastor? Sim. Seria alma e espírito. A divisão que ele fala de alma e espírito seria... No texto lá seria mais uma hipérbole, né? Um exagero. Dividir o indivisível. Você não tem como dividir. A palavra de Deus vai no indivisível.
Ok? Porque se assim não fosse, quando a gente morresse, se fosse 3, o corpo está aqui, a alma vai para Deus e o espírito vai para onde? Talvez aí encontre a base para muitos dizerem, né, que fica vagando, né? Lembre que essa ideia do homem tripartido, ela é de origem grega, é o pensamento filosófico grego, não tem nada a ver com a filosofia bíblica, a origem do homem, tem nada a ver, a não ser tomar por empréstimo linguagem que é bíblica, portanto divina, para usar inadequadamente, tá bom? Veja a implicação disso no aconselhamento. Se forem 3, o corpo, o médico que cuida, o espírito, quem é que cuida? O pastor. E a alma? Manda para o psicólogo. Entendeu, né? Só que se alma e espírito é a mesma coisa na Bíblia, e quem é que é o cuidador de almas? Responda biblicamente. Se não tem resposta, lê Hebreus 13, 7 e 17. Depois a gente conversa. Se desfizer esse texto, nós continuamos a conversar. Acho que você não vai conseguir. Então, você quer velar pela sua alma? Aceite ser cuidada pastoralmente. E é um cuidado integral, porque não é só da alma, é um homem como um todo, né? Que a gente não separa. Tá bom? Se tiver necessidade médica, será encaminhado para o médico. E tem que ir mesmo. Tem que fazer cirurgia, às vezes tem que tomar medicação. Tem jeito. Tá bom? Quem ia falar? Irmã de ouro, diga, filha. Dessa primeira sessão que eu li, vocês têm alguma pergunta? Até agora? Não, né? Para a gente finalizar. Vai. Bom dia, pastor. Bom dia, filha. O que a Bíblia fala sobre a cremação? Boa palavra. Boa pergunta. A cremação não é um expediente bíblico. Por quê? Porque, como a Escritura estabelece, nós temos que ser o quê? Sepultados. Ok? Todavia, existem algumas situações em que você não tem como fugir dessa realidade. Por exemplo, recentemente nós vivemos o problema da Covid, lembra? Lembra? Se você foi ali no cemitério da Alta da Ressurreição, era um negócio angustiante. Nós acompanhamos a um irmão, não é? Dois, não foi? Acho que 2. Foi cremado, foi um, né? Que passou por isso. É até um presbítero da nossa igreja, nossa presbiteriana, né? Mas foi uma exigência de saúde da época. Então, ordinariamente, sepultar. Extraordinariamente analisado o caso, pode ser que seja viável. Por exemplo, conversava com o pastor Sunga antes dele viajar, ele dizendo que na Coreia eles estão com um grande problema, porque a população cresceu muito e não tem mais espaço para quê? Para sepultar o povo. Então começaram a sepultar em pé. A gente não sepulta deitado? Em pé, para ter mais espaço. Porque nem gaveta dava mais. Já não dá mais também. Agora já não tem mais espaço. O que é que estão fazendo a opção agora? Por uma questão de saúde pública. Eu disse, como é que a igreja está lidando? Só que ele falou lá, eu não entendi, não vou nem dizer para vocês. Mas é o que está acontecendo. Então, ordinariamente, é o quê? Sepultamento. Ok? Até porque lembre que o nosso Senhor foi sepultado. Quando você olha a história bíblica, sepultado, aguardando a ressurreição, tem toda essa história bíblica. E além disso, se você for remontar a história da cremação, você vai ver que é mais um rito associado ao paganismo do que ao cristianismo.
Ok? Tranquilo? Perguntas? Dúvidas? Diga, Maria. Tem um livreto da editora Fiel que fala sobre, já leu, pastor? Sobre cremação. Depois eu vou ver se eu acho o nome. Eu li há muito tempo atrás, para ver se eu disponibilizo o título para vocês. Pastor, uma dúvida. Eu, como crente, posso fazer uma homenagem a uma pessoa que já faleceu? Uma homenagem? Tipo, por exemplo, eu quero me formar uma pessoa, o exemplo, meu pai ou minha mãe me ajudou muito naquele caso, tal. Ele chegou a falecer. Na minha formatura, é correto eu fazer uma homenagem caso ele tenha sido falecido? Em gratidão e em memória. Desde que não seja um culto, não seja um ato de adoração, problema nenhum. Ok? Nós temos na Bíblia isso. Sem ser adoração. A galeria dos heróis da fé. Mas o que é mostrado lá é que pela fé em Deus, então Deus é o nome maior. Não deles. Eles são contados como testemunhas de alguém que vive na fé. Não há dificuldade nenhuma. Agora eu não vou entrar com a figura andando, abraçando, né? Essas coisas aí, por favor. Tá bom? Tranquilo? Mais alguma pergunta? Diga, Marcelo. Você está vendo como tem tanta coisa relacionada com a morte? Que às vezes a gente vai fazendo e não pergunta, vai fazendo sem refletir. Desculpa, biblicamente, e depois descobre que não era para ter feito. E voltando para o ramo da tecnologia, hoje por meio de IA, o que o pessoal está fazendo? Pessoas que já morreram estão criando situações com aquela pessoa inserida no meio, se comunicando e tudo mais. Pois é, já pensou? Eu quero o papai aqui presente no nascimento do neto. Aí faz uma figura lá, naquela época da minha infância era o holograma, né? Fazia o holograma e aparecia a pessoa falando e tudo. Hoje tem isso, como é que vai ser agora? Aí vocês vão ressuscitar as pessoas? São realidades. Veja, tudo da nossa vida envolve princípios morais, ética, comportamento. A nossa ética tem que ser calcada na Escritura. Então, por mais que haja o desenvolvimento tecnológico, sempre avalie isto, não por sua usabilidade, funcionalidade, mas pelo princípio que orienta. Porque é muito bonitinho você trazer uma pessoa e fazer aqui ela falando e tal, que coisa boa, chega e me emociona e tal. Mas o que Deus diz disso? Você já pensou nisso? Aí depois faz, a consciência fica pesada, os efeitos vêm. Por quê? Porque contrariou princípios éticos, calcado na Escritura. Então nem tudo que aparece aí vai usando não, viu? Mas depois você não ser surpreendido com dificuldades na sua vida. Então, pense biblicamente, tá bom? Não é fácil, tá? Não é fácil. Nós temos aí, aproveitando o ensejo que o Marcelo falou, um desenvolvimento tecnológico muito grande, irmãos. Hoje, se a gente quiser um sermão, o sermão das nossas, eu quero um sermão em Romanos 8, de 1 a tanto, que fale sobre isso. Pá! Apareceu o sermão. Olha que tentação terrível, pastor. Não é? Ao invés de sentar, estudar, ele pode ir lá tranquilo fazer. Imagine isso. Mas não tem um princípio para isso? Então pense. Tá bom? Fechou? Volta aí para a sessão para a gente finalizar essa sessão hoje. Diz assim, as almas dos ímpios são lançadas no inferno, onde ficarão em tormentos e em trevas espessas, reservadas para o juízo do grande dia final. Agora observe bem, finalmente. Além desses dois lugares, quais são? Inferno e seio de Abraão, presença de Deus. Além desses dois lugares, destinados às almas separadas de seus respectivos corpos, as Escrituras não reconhecem nenhum outro lugar. Pastor, mas eu li aonde? Na Bíblia? Não, mas assim, pastor, foi uma história tão bonita. É um livro, fala tanto de Deus. Não. É o livro de Deus? Não. Então não tem outro.
Tá bom? Mas, pastor, meu filho, você quer saber mais do que Deus e quer confiar naquilo que Deus não revelou? Acho que não seria bom você fazer isso. Tá? Então, tem outro lugar, irmã Luísa? Tem? Não. Então, se a senhora morrer em Cristo, vai para onde? E se morrer sem Cristo, que não vai acontecer isso? Pronto. Nós vamos nos encontrar? Vamos. Amém. Ficou claro? Tem alguma pergunta? Diga, meu irmão. Vamos espancar o tema. Tá bom? Tire todo o seu do que eu puder, se tiver estudante, souber, a gente vai estudar, porque isso é muito importante. Pastor, Diga, filho. 1 Pedro 3,18. Deixa eu só abrir. 1 Pedro 3,18. Vai. Pois também Cristo morreu uma única vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para conduzir-vos a Deus, morto sim na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Perfeito. Gostaria que o senhor me explicasse esse versículo 19. Beleza. Pregar aos espíritos em prisão. Essa alusão aqui dá a ideia, erradamente, de que Cristo foi no inferno para saquear o inferno. Tem até corinho que canta isso, né? Foi o inferno, arrasou o inferno. Meu filho, Cristo nunca foi no inferno, não. Nunca foi no inferno. Essa alusão aqui diz respeito ao período em que o evangelho foi pregado na antiga aliança. Nada além disso. Então, essa ideia de Cristo ir ao inferno para libertar não condiz, isso não é a interpretação correta, tá? Então, esses espíritos de prisão, observe que o verso 20, a gente tem que ler todo, remete a um contexto específico do nosso patriarca, quem? Noé. Tá vendo? E aí Noé é conhecido como pregador da justiça. Então, quando Noé estava pregando, quem é que estava pregando aqueles espíritos que na época de Noé estavam em prisão? Cristo, porque lembre que a pregação é vox dei, é o próprio Senhor falando. Então o verso 20 explica dizendo, os quais, quem? Os espíritos em prisão, no outro tempo foram desobedientes, quando a longanimidade de Deus aguardava nos dias de Noé. Então veja que ele está situando historicamente isso. Cadê, meu Deus? Esse óculos está me traindo. Enquanto se preparava a arca, na qual poucos, a saber, 8 pessoas foram salvas através da água, a qual aí ele vai explicar o restante. Então, esse ir lá não quer dizer que foi lá no Guiena, no Sheol, não foi nada disso. É o contexto da pregação da época de Noé. Tem um artigo, se eu não me engano, é na Fides Reformata, do pastor Heber Carlos Campos. É bem antigo, mas é elucidativo sobre isso, na Fides Reformata. Lá está toda a explicação, inclusive das outras possibilidades, que eu não vou discorrer aqui, até porque eu não lembro delas. Guardei esta, que é a bíblica, sobre isso. Como é o nome? Isso, exatamente. Tá bom? Dá uma lidinha lá, eu acho que tem umas 15 páginas mais ou menos, mas vale a pena ler. E elucida isso. Mas o contexto aqui é o de Noé. Tá bom? Eu ainda estou um pouco, mas depois a gente conversa. Tá certo. O bom é que o Espírito é que convence. Mas eu tinha dúvida também com relação a isso, sobretudo quando vi a declaração do credo, né? Rapaz, como conciliar isso? Mas eu tenho certeza que lendo esse artigo, você vendo as exposições, você vai. Mas a gente pode conversar assim, tá? Beleza? Mais alguma pergunta? Fechou por hoje. Nós vamos encerrar aqui, porque hoje nosso relatório não haverá, nós vamos orar, encerrando a nossa escola dominical e já despedindo também. Meus irmãos presbíteros aqui presentes, algum aviso? Pastor, algum aviso? Diáconos? Então hoje à noite temos o culto às 18h30, não deixem de orar e se preparar para o culto ao Senhor. Diga, meu querido. Tem um aviso.
Fala, meu irmão Elias, depois eu dou. Desculpe interromper o senhor. Não, Jair. meu filho. Pois não. Com relação ao nosso credo, quando fala assim que desceu ao Hades. Isso. O senhor poderia explicar essa parte aí para É a gente? exatamente nessa mesma percepção do texto que eu acabei de falar para o Alberto. Tá? Descer ao Hades não quer dizer que Cristo foi ao inferno, mas é a explicação que diz respeito ao fato de que a obra dele, sem que ele tivesse ido lá, teve efeitos libertadores. Tá? Tá bom? E a compreensão de Hades na Escritura está relacionada aí ao momento em que Cristo foi também o quê? Sepultado. Tendo sido sepultado, desceu ao Hades, ou seja, não foi ao inferno, a condição baixa do estado de humilhação do nosso Redentor. Tá bom? Mas esse artigo também elucida isso. Eu vou ver se eu acho, tem duas coisas. Exatamente, ainda tem a questão da pertinência do termo no credo, se de fato ele constava do original. Tá bom? Ok? Bênção, né? Agora lembra do que eu disse no início? O apóstolo Paulo falou: irmãos, eu não quero que vocês sejam o quê? Quem é ignorante fica escravo daquele que detém algum tipo de conhecimento. Então, leiam a Bíblia, estudem, para não ficarem como reféns. A ignorância, irmãos, não faz parte da vida daqueles que temem ao Senhor. Lembra disso? Então estude, não se acomode.